Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, eu gostaria de saber se vocês conseguiram, criar música inspirados em algum objeto de curvas interessantes, como esse que eu descobri na minha casa. E eu estou aqui para, agora que vocês já criaram, que a gente possa pensar sobre alguns conceitos de arranjo. Tá? O que é o arranjo na música? Arranjo é a combinação dos sons dentro de uma música. Como é que a gente faz para escolher esses sons e combinar eles? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz para escolher os meus sons, agora dentro do conceito teórico de arranjo. O primeiro, são 4 elementos que eu vou ensinar para vocês. O primeiro a gente chama de peso. O que é o peso? O peso é aquele som que vai marcar o tempo da música. Ele vai ser responsável pela marcação da velocidade, do andamento e do tempo da música. E geralmente é feito no som grave. Tá? Aqui, ó, eu fiz com balde. Repara que parece um relógio, Eu estou marcando, eu estou conduzindo essa música para os outros instrumentos poderem entrar. Então esse é o peso da música. Depois vem o corpo. O que é o corpo? O corpo é responsável por preencher o espaço vazio da música. Ele geralmente fica no médio grave, E ele cria o chão para os outros elementos, para os outros instrumentos poderem caminhar livremente. Então eu utilizei o leque para fazer o meu corpo, Ficou até parecido com o ritmo do We Will Rock You, que eu ensinei para vocês. Então repara que ele preenche o espaço vazio. Pá, pará, pá, pará, embora tem uma pausa no último tempo. Mas tudo bem, não deixou de ser corpo por ter uma pausa, tá? Mas o importante é que não seja um som tão curto assim, tá? Ele vai preencher o espaço vazio. Então falamos de peso, falamos de corpo, vamos falar de contorno. Contorno, pensa num desenho, o contorno do desenho é o que faz a gente identificar que desenho é esse, é pelo contorno, Na música é a mesma coisa, pelo contorno que eu sei qual é a música. Por exemplo, se eu assobiar, é o Cai-Cai Balão. Como é que você sabe? Porque eu assobiei o contorno, eu assobiei a melodia principal da música, Então a gente consegue identificar a música. Então o contorno traz a identidade musical. Na minha música eu utilizei as 3 taças, Esse foi o contorno da minha música. Acabou tendo altura, Eu tenho um som grave, um médio e um agudo, Tenho 3 notas musicais aqui. Então esse foi o contorno que eu utilizei na minha música. Falamos de peso, corpo, contorno e por último brilho. Brilho, eu costumo dizer que é a cereja do bolo. É aquele detalhezinho ali que aparece na música. Não aparece toda hora não, mas quando aparece faz toda a diferença. E geralmente está nos sons agudos. Então eu utilizei o guizo. Somzinho curto, que acaba rápido, mas que faz toda a diferença ali preenchendo a pausa do leque. Então esse foi o detalhezinho que a gente chama de brilho, tá? Beleza, professor, eu entendi o peso do balde, o corpo do leque, o contorno das taças e o brilho do guizo. Mas como é que funciona isso numa música que eu escuto, Uma música da rádio, uma música que eu gosto de ouvir?
Então eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, uma banda de rock. O peso da banda de rock geralmente está no bumbo da bateria, né? Aquele som gravão, fazendo a marcação, né? Esse geralmente é o peso do rock. Outro exemplo de peso é o baixo, que geralmente toca junto com o bumbo da bateria. Tum, 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 né? Então o baixo elétrico, ele também faz parte do peso do arranjo, tá? E o corpo? O corpo é o acompanhamento. Então geralmente está na guitarra base, geralmente está num violão, ou então num teclado, né? Fazendo o acompanhamento para alguém cantar, né? Preenchendo o espaço vazio, dando a cobertura necessária. Esse é o corpo. E o contorno na banda de rock, onde será que está? O contorno, não é, lembra que é a voz principal? Então está na voz de um cantor, né? Quando alguém canta, ele está fazendo a melodia principal daquela música, né? É o que traz a identidade da música. E quando você escuta, você sabe qual é a música, pelo contorno, tá? Pode também estar num solo de guitarra, né? A guitarra é muito usada no rock para solar, aquela hora que o guitarrista aparece mais, né? Ele geralmente está fazendo o contorno, a melodia principal, né? E o brilho no rock? O brilho pode estar num prato de bateria, né? Fazendo um detalhezinho agudo. Pode estar no teclado, fazendo um detalhezinho, né? No agudo do teclado, tá? Então, esses foram exemplos para uma banda de rock. Outro gênero musical, por exemplo, o forró. Onde que estaria o peso do forró? Tem um tamborzão que a gente chama de zabumba, que se carrega no corpo. Então o peso pode estar na zabumba, né, fazendo a marcação. O corpo que preenche o espaço vazio, o acompanhamento, está onde? Na sanfona. Vamos lembrar do Luiz Gonzaga tocando sanfona, né? Ele está fazendo o acompanhamento para ele cantar, né? Ali é o corpo. O contorno, igual o rock, está na voz, né? Na melodia principal, que geralmente é a voz. Pode estar num solo de sanfona, né? Porque a sanfona consegue fazer os dois ao mesmo tempo, consegue fazer a base e o solo. E o brilho pode estar num triângulo do trio de forró, né? Aquele sonzinho agudo, né? Dingolingo, 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 é o brilho da música, né? Fazendo detalhe, tá no agudo, tá, pessoal? Então eu dei para vocês alguns exemplos relacionando com esses 4 elementos: peso, corpo, contorno e brilho. Vou passar esse material por escrito e eu vou pedir a vocês que em casa pesquisem uma música que vocês gostem muito, que vocês estão acostumados a ouvir, que vocês amam, que vocês adoram, né, essa música. Pega essa música e agora, com um olhar mais assim de cientista, vamos dizer assim, escutem e procurem onde que está o peso dessa música que eu gosto, né? Onde que está a marcação? Que momento que entra? Qual o instrumento que está fazendo esse peso, né? Onde que está o corpo, o acompanhamento? Quem que faz? Onde será que está o contorno, a voz principal? Será que tem um cantor cantando, né? Onde que está o brilho, aquele detalhezinho que às vezes você vai precisar botar no fone de ouvido, que você não vai ouvir com muita frequência, ele vai aparecer ali de fundo, né? Você vai ter que prestar atenção, né? E aí eu vou pedir que vocês me mandem essa pesquisa de vocês, ou gravando um vídeo, ou por e-mail, ou passando para a professora de vocês me enviar, tá bom? E eu vou ficar muito feliz de receber e de poder ver se vocês entenderam esses 4 conceitos e se conseguiram achá-los na música, tá, de vocês. Isso aí, galera. Valeu, até a próxima.